Oi, gente, esse é o primeiro módulo de neurofisiologia ou neuroanatomia funcional. A gente vai começar falando de neurônio e células da glia. Todos os neurônios possuem um plano morfológico comum, tá? Dendritos, corpo celular, axônio e terminal axônio. Os dendritos recebem informações provenientes de outros neurônios. O corpo celular contém núcleos e organelas responsáveis pelo metabolismo celular daquele neurônio e a sobrevivência dele. Então, desempenham também outra característica do corpo celular ou soma são funções integrativas. A gente vai ver mais para frente que eles formam os núcleos e formam também os gânglios. O axônio conduz informações codificadas na forma de potencial de ação até a terminação axônica. As conexões entre dois neurônios em um círculo neural são estabelecidas pelas terminações axônicas de um e os dendritos ou corpo celular de outro neurônio. Aqui a gente tem um típico neurônio, né? Temos a camada de mielina, que é que faz o isolamento daquele axônio do neurônio. Nós temos aqui a terminação axônica, temos os dendritos, que formam aquele ramo dendrítico, ou total dendrito mais corpo celular, árvore dendrítica. E temos o citoesqueleto. Os componentes do citoesqueleto são regulados de forma muito dinâmica. Então, o neurônio ele é muito dinâmico, em constante movimento. É ele quem dá a forma característica. A gente tem microfilamentos, microtúbulos e neurofilamentos. Os neurofilamentos são os filamentos intermediários, mas no neurônio ele se chama neurofilamento. O axônio é uma estrutura exclusiva do neurônio, altamente especializada em processos de transferência de informação. O axônio inicia em uma região chamada cone de implantação. É no cone de implantação que o axônio se inicia, que se torna afilado para formar um segmento inicial do axônio propriamente dito. Duas características marcantes distinguem o axônio do soma, ou corpo celular do neurônio. Não há retículo endoplasmático rugoso no axônio e há poucos ou nenhum ribossomos livres nos axônios maduros. Então, ele depende do soma para o metabolismo e também para a produção de proteínas que vão ser secretadas, como os neurotransmissores. A composição proteica da membrana do axônio é fundamentalmente diferente daquela observada na membrana do soma. A gente tem aqui a terminação axonal, ó, cone de implantação, terminação axonal que a gente vê ali, tá? Todos os axônios têm início em um cone de implantação. Tem uma porção intermediária, que é o axônio propriamente dito, e tem uma porção final, que é o botão terminal ou terminação axonal. A terminação é o local onde o axônio entra em contato com outros neurônios e outros tipos de células, tá bom? Terminações axonais formando sinapses com dendritos e corpos celulares são chamados coletivamente de arborização terminal. A gente tem aqui, ó, o citoplasma da terminação axonal. Os microtúbulos não se estendem no terminal sináptico. O terminal sináptico contém numerosas bolhas pequenas envoltas por membranas chamadas de vesículas sinápticas, que medem aproximadamente 50 nanômetros de diâmetro. A superfície interna da membrana que faz sinapse apresenta um revestimento particularmente denso de proteínas. A terminação apresenta numerosas mitocôndrias, há muito gasto de ATP, indicando uma alta demanda de energia local. Aqui a gente tem uma típica sinapse. Eu peguei isso de um livro de farmacologia, porque farmacologia ligada ao sistema nervoso central usa muito essas imagens com sinapse. Então, nós temos ali as vesículas sinápticas contendo GABA, que é um neurotransmissor inibitório, tá bom? O GABA é inibitório. Nós temos a fenda sináptica aqui e nós temos os receptores. Ó, o receptor ionotrópico,
que é um receptor cuja molécula se liga e ele próprio é o canal onde vai entrar o íon. No caso, ali o receptor de GABA vai deixar entrar cloreto e o cloreto vai tornar a célula internamente mais negativa, mais inibida para iniciar um potencial de ação. Então o GABA ele tem uma ação inibitória. E quando a gente toma álcool, tem ação dos receptores de GABA. Por isso que a gente fica, pelo menos eu, fico extremamente sonolenta. O lado pré-sináptico é o do primeiro neurônio, é a terminação axonal, gente. E o pós-sináptico é o dendrito ou corpo celular de outro neurônio. O espaço entre a membrana pré-sináptica e eu já disse, pós-sináptica, é a fenda. Eles não chegam a se encostar, entende? Bom, aí a gente tem o que a gente chama do processo de transmissão de informação entre os neurônios. Como é que a gente faz? Então, o neurônio pré-sináptico secreta uma vesícula sináptica, né? Secreta o que tem dentro dessa vesícula, que é um neurotransmissor. Esse neurotransmissor vai iniciar um potencial de ação, porque vai abrir canais, ou ali, como a gente viu, ionotrópico, ou canais dependentes de voltagem, além do ionotrópico. Então, vai abrir esses canais. Vai iniciar um impulso elétrico, esse impulso elétrico vai percorrer e vai ser transformado em sinal químico novamente. Esse sinal químico vai para a fenda sináptica e vai novamente ser transformado, secretado neurotransmissor, que novamente vai entrar em contato com o neurônio pós-sináptico, vai desempenhar ou um processo excitatório ou um processo inibitório. Gente, quando é um processo excitatório, vai iniciar um potencial de ação. Entendeu? Então, vai iniciar um potencial de ação. Então, esse neurotransmissor, que é um sinal químico, vai ser transformado em sinal elétrico. Porque, além, por exemplo, dele se ligar, vamos supor que ali não fosse, vamos supor que nessa imagem aqui, não fosse canais de cloreto, né? Não fosse canal de GABA, mas um canal de abertura de algum elemento positivo. A gente sabe que entrando carga positiva, esse neurônio vai despolarizar. Então, esse sinal, quando esse neurotransmissor induz a uma despolarização, a entrada de íons positivos, e com isso, a abertura de canais dependentes de voltagem, onde vai entrar mais carga positiva, esse neurotransmissor ele é excitatório. O inibitório entra cloreto. Cloreto vai inibir aquele neurônio, então vai hiperpolarizar, vai ficar difícil esse neurônio atingir o limiar e fazer um potencial de ação, entendeu? Bom, a transformação da informação, como eu disse, é de elétrica para química, de química para elétrica, de elétrica para química, de química para elétrica, de elétrica para química. Torna possível muitas capacidades computacionais do encéfalo. Modificações desse processo estão envolvidas na memória e no aprendizado. Quando você memoriza algo, aprende, você produz mais, você sintetiza mais canais de sódio. Olha que legal! E distúrbios nas transmissões sinápticas resultam em certos transtornos mentais. A sinapse também é o local de ação para as muitas toxinas e para a maioria das drogas psicoativas. Opioides, cocaína, heroína, que é um opioide, tá bom? Aqui a gente tem o transporte axoplasmático, como eu falei. O transporte axoplasmático se faz através de citoesqueleto. Então, eles caminham ao longo de microtúbulos do axônio. As pernas são formadas por uma proteína chamada cinesina, como eu falei lá atrás. E o transporte do material apenas do soma para a terminação, tá bom? Todo o movimento de material está, nesse sentido, é chamado de transporte anterógrado. Então, o movimento do soma para o terminal axônico. E o movimento do axônio para o soma, retrógrado. Então, do axônio para o corpo celular retrógrado, movimento do corpo para o axônio anterógrado. Muitos vírus, eles conseguem penetrar com essa movimentação retrógrada. É o herpes zoster, por exemplo.
A gente tem aqui mais um pouco do anterógrado, né, no sentido correto, do retrógrado, e dizem que o retrógrado está muito envolvido com o metabolismo do neurônio, tá bom? Aqui a gente tem o que a gente chama de árvore dendrítica, tá? Arborização dendrítica é cada ramo da árvore chamado de ramo dendrítico. As grandes variedades desses arranjos, né? A gente pode classificar os diversos grupos de neurônio por causa da árvore dendrítica dele também, tá? Então, um único dendrito de um neurônio são coletivamente chamados de árvore dendrítica ou arboração dendrítica, os únicos dendritos, tá bom? Aqui a gente tem uma correlação clínica com relação a essa árvore dendrítica. Em farmacologia, a gente tem o transtorno depressivo, né? Ligado ao uso de antidepressivos. E a gente sabe que na depressão, uma das teorias diz que na depressão a gente tem muito hormônio de luta e fuga, que seria o cortisol, que é um glicocorticoide. E o cortisol, ele diminui o que a gente chama de fator de crescimento neuronal. Esse fator de crescimento neuronal serve para você aumentar as suas sinapses, né? Então, quando você está com esse fator de crescimento neuronal em baixa, as suas sinapses diminuem, porque diminui o que a gente chama de broto dendrítico. Então, você vai ter pouca sinapse, a árvore dendrítica vai estar diminuída. Então, você tem menos transmissão nervosa. Essa é uma das teorias da depressão. Então, você tem menos produção de neurotransmissor, menos secreção de neurotransmissores. Então, quando você tem menos transmissão de neurotransmissores, você tem a depressão. É uma das teorias, né? Então, quando você usa certos antidepressivos, essa sua árvore dendrítica aumenta novamente. Os brotos dendríticos, a árvore dendrítica e a maior transmissão, a maior quantidade de neurotransmissor ali na sua fenda sináptica. Isso com o uso de antidepressivos. A gente tem uma classificação dos neurônios de acordo com seus números de neuritos. O que é um neurito? Um neurito é um dendrito mais um axônio. Então, nós temos neurônios unipolar, que é aquele de cima, que tem apenas um dendrito e um axônio, ou seja, um neurito. Nós temos neurônios bipolares, que tem 2 dendritos e 2 axônios, então 2 neuritos. E temos neurônio multipolar, que tem vários, mais de 3 ou mais dendritos, 3 ou mais axônios, 3 ou mais neuritos. É assim que a gente classifica, tá bom? As células da glia são células de suporte do sistema nervoso, tá? Central e periférico. Vamos lá. Então, a gente tem células ependimárias, nós temos os astrócitos, que são importantíssimos, aqui eu coloquei. Nós temos as células da micróglia, que são células de defesa, microglia. Oligodendrócitos, nós temos também as células de Schwann. Tanto os dois são formadores de mielina, só que um é do sistema periférico e o outro é do sistema central. E nós temos células satélites, vamos ver cada uma delas. Aqui nós temos novamente, células de defesa da microglia, oligodendrócitos, nós temos os astrócitos, ali nós temos os capilares, olha os astrócitos ajudando na barreira hematoencefálica. Os astrócitos são células da glia mais numerosas, tá? Quando você tem alguma lesão no encéfalo e forma uma cavidade, o que vai preencher essa cavidade são astrócitos. Então, são células de fibrose, tá? Então, os astrócitos fazem esse papel, tá? No encéfalo, são os astrócitos. Os astrócitos provavelmente influenciam a possibilidade de um neurito crescer ou retrair. Então, os astrócitos, eles influenciam também a árvore dendrítica, beleza? Eles influenciam as sinapses. Então, eles influenciam o neurito, que é o dendrito, mais o axônio. Eles têm vários subtipos e formam uma rede funcional comunicando-se um com os outros através de junções comunicantes, tá?
regula o conteúdo químico do espaço extracelular, regula a concentração de iopotássio no líquido extracelular, envolve as sinapses do sistema nervoso central, restringindo a difusão de moléculas de neurotransmissores, removem neurotransmissores das fendas sinápticas, fazem parte da barreira hematoencefálica. Tá bom? A membrana dos astrócitos também apresenta receptores para os neurotransmissores que, assim como nos neurônios, pode desencadear eventos bioquímicos e elétricos no interior da célula glial. Beleza? As células produtoras de glia que a gente tem são as células de Schwann ou os oligodendrócitos no sistema nervoso central. Eles mantêm e isolam axônios, aumentam a velocidade da transmissão. Isso eu vou falar com mais calma mais para frente, tá bom? As células satélites, elas formam cápsulas de suporte ao redor de corpos celulares em gânglios. Então, ela é do sistema nervoso periférico. Aqui a gente tem o sistema nervoso, olha lá, nós temos ali os astrócitos, a micróglia, que é a célula de defesa. Aqui a gente tem a glia produtora de mielina, no caso é uma célula de Schwann, então é do sistema nervoso periférico, formando ali o isolamento para a informação passar mais rápida. Células ependimárias. A última classe de células da glia é composta pelas células ependimárias, um tipo celular especializado em camada epitelial com permeabilidade seletiva, o epêndima, tá? O qual separa os compartimentos líquidos no sistema nervoso central. O epêndima é uma fonte de células troncos neurais, células imaturas que pode diferenciar em neurônios ou células da glia. Gente, essa é a primeira parte de neurofisiologia, neuroanatomia funcional. Espero ter ajudado. Na próxima a gente vai falar da transmissão da informação, dos potenciais de ação. Muito obrigada. Até lá.